E aí pessoal, sejam muito bem-vindos por aqui, eu sou o Leandro e nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre os guias espirituais. Algumas ideias que temos são nossas ou podem ser dos nossos guias? Dá para saber? Essa será a pergunta respondida por aqui, mas antes de a gente entrar no assunto, se você está conhecendo o canal agora, se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, deixa o seu like e compartilha o conteúdo. Então, vamos responder. Dá para saber se as ideias são suas ou dos seus guias? Eu vou responder da seguinte maneira. Em alguns momentos até dá, porque naquela situação onde surge para você uma ideia, um pensamento, uma inspiração, você pode perceber uma energia diferente ali. Você pode notar que está envolvido ou envolvida com uma energia diferente. Você pode notar uma presença. Então aquilo significa que é o seu guia te deixando saber que te passou essa ideia, esse pensamento, essa inspiração, tá? Em alguns casos será perceptível, em outros não. Naquele momento onde surge um pensamento diferente e você não percebe nada disso, é onde bate a dúvida. E agora? Será que foi da minha cabeça? Será que foi um guia? E vem outra pergunta aí. Será que nesses casos você necessariamente vai precisar saber de onde veio a origem dessa informação? Eu acredito que vale mais a pena você prestar atenção na qualidade do que veio no seu pensamento, seja seu ou seja do seu guia, do que ficar quebrando a cabeça com a origem, tá? Porque tudo o que é proveniente da espiritualidade em relação a nós é espontâneo. A gente vai saber daquilo que os guias querem que nós saibamos. Até como diz aquela frase de Chico Xavier: o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. A informação vem e a gente apenas recebe, a gente apenas atende. Não dá para a gente querer acionar e querer saber das coisas na hora que a gente quer, tá? É quando a informação chega, a gente recebe. Por isso o telefone toca de lá para cá. Então, o processo é espontâneo. A gente fica sabendo do que eles querem que nós saibamos. E vai sempre existir um motivo para que saibamos disso, tá? Por exemplo, para as pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, que trazem consigo algum desígnio de trabalho com a mediunidade, com a espiritualidade. Então, o guia às vezes está despertando aquela sensação na pessoa para que ela realmente perceba a presença e em algum momento o guia tenha a oportunidade de se apresentar, né? Porque ele vai participar de um trabalho mediúnico junto com o indivíduo. Em outros casos, não existe esse desígnio, não existe essa necessidade, então a pessoa fica em dúvida: será que o que eu recebi no pensamento, essa ideia que eu tive, é uma inspiração, é meu, é do meu guia? A gente precisa mudar um pouco o ponto de vista aí, sobre como tratar disso. A curiosidade humana muitas vezes atrapalha. E as pessoas ficam quebrando a cabeça na internet. Poxa, eu tive tal ideia, quem pode me responder? Vai em 10 canais de YouTube, tentam fazer a mesma pergunta para ver quem responde, se foi o guia ou se não foi, se foi quem é, se é preto velho, se é caboclo, qual o nome. Gente, isso é um processo íntimo, tá? O que é nosso ninguém tira. Então, se foi um guia que te passou uma mensagem, se você ficou em dúvida, se houver um motivo para ele te deixar saber o que aconteceu, então você vai saber no devido momento. É íntimo, tá? A nossa espiritualidade é algo muito íntimo, o que nós carregamos. Então, nós ficamos sabendo do que precisamos saber, tá? Portanto, avaliar mais como a gente se sente com uma ideia, com um pensamento, com uma inspiração que surgiu, é mais aproveitável do que quebrar a cabeça com a origem disso, certo? Pode ser uma inspiração espiritual ou pode ser simplesmente fruto do seu próprio intelecto, a sua inteligência em ação a seu favor, porque é uma conquista individual sua ter alcançado aquela ideia, aquele pensamento, tá? Então, procura ter autoconhecimento, né? Como é que você se sente com as ideias que estão surgindo? Se você tiver uma sensibilidade espiritual maior, num dado momento você vai perceber se é o guia, se assim for preciso, né? E ele vai se apresentar a você também se houver um motivo para ele se apresentar. Se ele não faz isso, não significa que você está desamparado ou desamparada. Todos nós aqui, caminhando sobre a Terra, temos o amparo espiritual, né? Mas nem sempre o nosso guia, mentor ou protetor, como queira chamar, encontrará um motivo para se apresentar a nós, ou terá um canal de comunicação, né, conosco, porque nós podemos ter ou não a mediunidade para isso, certo?
E quando a gente fala em inspiração, precisamos pensar também que é uma palavra neutra. Pode ser uma inspiração positiva ou uma inspiração negativa, no caso de algo externo, de entidades nos passando informações, né? E aí depende também da nossa conduta individual. Você é uma pessoa mais reta, preza pelo bem dos outros, uma pessoa vigilante, se cuida, você terá uma facilidade maior de sintonia com espíritos que vão te trazer energias positivas, boas ideias, bons pensamentos, porque é nessa faixa vibratória que você está. Agora, se você se comporta de outro jeito, o contrário disso, né, com atitudes questionáveis, uma entrega muito fácil a todo tipo de vício, prejudica os outros deliberadamente para se dar bem sobre as situações, você está numa faixa vibratória que não é legal, você vai acabar atraindo más companhias que vão te despertar baixos sentimentos, ideias contraditórias, né? Vão te fazer pensar que você é mais do que é, vão alimentar o seu ego para você continuar cometendo erros, certo? Então, e nesses casos você pode ou não identificar se é seu ou se é inspirado. Conclusão, vigilância, gente. Procura vigiar, procura se conhecer. Teve algumas ideias que para você foram diferentes, né, e te fizeram pensar se é seu ou não. Avalia qual foi o seu sentimento ali na hora. Te fez sentir bem? Te trouxe bem-estar? Ótimo, aproveita. Não foi legal? Confundiu seu pensamento? Trouxe uma sensação esquisita? Afasta isso, faz uma oração ali para elevar sua vibração. E é assim que a gente segue, tá? Algumas vezes será realmente inspiração espiritual, pode ser algo de um guia espiritual nosso, pode ser algo de um espírito brincalhão por aí querendo nos confundir, ou pode ser o nosso próprio intelecto, como eu falei, uma conquista individual nossa, né? E a gente vai saber exatamente de onde veio, o que é cada coisa, dependendo da necessidade de cada um de saber isso, tá? É algo íntimo e é cada coisa no seu momento, conforme as necessidades. Não adianta quebrar a cabeça, perguntar para os outros, ficar na internet, pergunta para um, pergunta para outro, e vai no Google e não sei o que. Às vezes a gente está perseguindo situações em vão, agindo dessa maneira, tá? Então, a resposta está sempre muito mais dentro de nós. Se observa, avalia o seu próprio sentimento, autoconhecimento, como é que você se sente com os pensamentos que surgem, independente de serem seus ou não, tá? Não vai ter alguém de fora que vai te dar essas respostas por mágica, tá? São processos internos e a gente vai saber, dependendo se a gente precisar saber. Em alguns momentos dá, em outros não, mas a gente precisa se libertar um pouco da necessidade de querer descobrir tudo. É a nossa curiosidade, muitas vezes, que nos faz pensar que há uma necessidade de saber de certas coisas, tá? Com esse pensamento eu fecho então esse vídeo. Agradeço pela presença de vocês, espero que tenham gostado. Se tiverem algo a compartilhar, como sempre, usem aí os comentários. Será um prazer ver o que vocês podem ter a dizer a respeito. Um abraço e até o nosso próximo encontro.